Vamos aprender com nosso Senhor Jesus. Peça a direção do Espírito Santo para que esteja preparando o seu coração para receber da palavra do Senhor, para receber do banquete que é a palavra do Senhor. O texto base para o estudo de hoje está no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 39 ao 46. Jesus em Getsêmani. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Então nós vemos aqui Jesus em Getsêmani. Nós vemos aqui que ele saindo, ele foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Lá ele gostava de ir para orar. E a gente sempre vê Jesus orando. O que é a oração? Falar com o Pai. Então Jesus, ele sempre estava falando com o Pai. Ele sempre estava orando. E aqui nós vemos Jesus orando. Então ele vai com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. E chegando no Monte das Oliveiras, ele fala para os seus discípulos para eles orarem, para que eles não venham entrar em tentação. Então o que eu aprendo aqui já de cara? Que a oração, ela nos livra de cair em tentação, porque a oração, ela fortalece o nosso espírito. E quando o nosso espírito está forte, ele nos avisa das ciladas. Quando a gente vai cair em tentação, uma cilada, ele nos avisa. Então quanto mais a gente ora, mais nosso espírito fica forte, mais nosso espiritual fica forte. Então a gente consegue se vai acontecer algo, o Espírito nos avisa e a gente evita de cair em tentação. A gente consegue vencer a carne, a gente consegue vencer as fraquezas da nossa carne, as vontades da carne. Então quanto mais a gente ora, mais o nosso espiritual fica forte e mais a carne fica fraca. Quanto menos a gente ora, mais a carne fortalece, então mais ele tende a fazer as vontades da carne. Então nós aprendemos, primeira lição que nós aprendemos com Jesus é orar sempre, falar sempre com o Pai, não deixar de falar com o Pai. Jesus, como filho amado do Pai, ele sempre estava falando com o Pai. Então a lição que ele nos deixa é sempre falar com o Pai. E aqui nós vemos que ele diz assim, orai para que não entreis em tentação. Então, se eles estivessem orando, eles estavam com o espírito forte, eles não iam cair na tentação. Podia aparecer as tentações, mas eles não iam cair. Então, a oração, ela nos ajuda, ela nos livra das tentações, porque o nosso espiritual fica forte e a nossa carne fica fraca, fica fácil de vencer as tentações. Então, é muito importante a gente orar, falar com Deus. Continuando, nós vemos aqui que ele apartou dos seus discípulos, ele foi na frente, né, deixou os discípulos no lugar e ele foi adiante para orar, porque ele queria falar sós com o Pai. Nós também aprendemos com Jesus que ele nos ensina que a gente tem que falar. É importante a gente orar junto, mas é importante também ter o tempo a sós com Deus. Quando a gente fala sós com o Pai, a gente pode falar, a gente pode se desmanchar na presença de Deus, a gente pode chorar, a gente pode falar tudo que está no nosso coração, porque é só entre nós e o Pai. Então Jesus vai mais à frente. E o que Jesus diz quando ele vai lá na frente? Ali ele mostra o coração dele para o Pai. Ele fala assim, no versículo 41, ele apartou-se deles e pôs-se de joelho e orava. E o que ele dizia na oração? No versículo 42, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então ele pediu até para o Pai para afastar o que ele ia, porque ele sabia o que ele ia
ele ter se açoitado, um ferir ele, e um humilhar, e um cuspir dele. Nossa, Jesus, ele passou pelas piores coisas imagináveis. E no final ele ter que se carregar a cruz e lá ser crucificado até a morte. E a morte de cruzes, que é um pior tipo de morte, porque ela prende aqui no peito, sufoca. Então ele sabia que ele tinha que passar. Então ele fala: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então nós vemos aqui a obediência de Jesus ao Pai. Ele sabia o que ele tinha que passar, mas ele falou que não seja feita a vontade dele, mas a vontade do Pai. Então o que eu aprendo? Mais uma lição com o Senhor Jesus, que muitas vezes a gente tem as nossas vontades, mas a gente tem que falar para Deus para afastar de nós a nossa vontade, que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Se nós somos servos de Jesus, se nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, não é mais eu que estou no governo da minha vida, não é mais você que está no governo da sua vida. É Jesus, é o Espírito Santo que está no governo da nossa vida. E se é Ele que está no governo da nossa vida, o que a gente tem que fazer? Não é mais a nossa vontade, é a vontade dEle. Nós temos que fazer igual a Jesus. Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque muitas vezes, por causa da nossa obediência a Deus, ela nos traz luta. Viver pelo mundo, a gente pode fazer tudo o que você bem imaginar, você pode fazer qualquer coisa, não tem um limite, você pode fazer o que você bem entender. Agora, quando a gente decide viver, ter uma vida separada para Deus e buscar viver santificando a nossa vida, muitas coisas a gente não pode fazer por obediência a Deus. Não é porque a gente é obrigado, a gente não faz por obediência. Então, muitas vezes a gente tem que falar: Pai, no versículo, repetindo, né? Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque às vezes, quando a gente for, pessoas começam a perseguir a gente, falar algumas coisas. Até nós temos exemplos dos apóstolos, eles foram perseguidos. E tem muitos cristãos hoje em dia sendo perseguidos. E futuramente vai haver novamente perseguição. Vai ser difícil, então vai acontecer, né, de muitas pessoas querer, desejar que Deus afaste esse cálice. Afastar o cálice é renunciar a Jesus. Quando a gente pede para Deus afasta esse cálice, é a mesma coisa que a dizer: estou renunciando a Jesus. E se a gente quer ter vida eterna, quer ter a nossa salvação, a gente nunca pode renunciar a Jesus. Então o que nós vemos aqui? Jesus fala: todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Então muitas vezes as coisas são difíceis, mas que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente tem que renunciar a coisas que a gente sabe que vai trazer mal para a nossa vida. Mas não é a nossa vontade, é a vontade de Deus na nossa vida. Porque se a gente quer ser servo de Jesus, não é só dizer: eu sou cristão, Deus é meu Pai. Não é assim, a gente tem que ter compromisso. Vamos usar, por exemplo, um emprego. Eu tenho um trabalho lá na CLT. Eu tenho um compromisso com o meu patrão, eu tenho que todos os dias trabalhar. Não posso decidir: hoje eu não vou e de repente começar a não ir trabalhar. Não é assim, eu tenho um compromisso com o meu patrão. Então eu tenho que trabalhar todos os dias, ir lá cumprir a minha carga horária. Se eu não for, eu não vou receber. Se eu continuo fazer muitas vezes, eu posso ser demitida do meu emprego. Claro que não tem nenhuma comparação, Deus é totalmente diferente, mas eu estou usando assim para mostrar o compromisso. Quando a gente tem compromisso com algo, a gente tem que ter obediência com aquilo que a gente tem compromisso. Só estou usando o emprego, o trabalho, para mostrar o compromisso. Deus, a gente também tem que ter compromisso com Deus. Não é só eu vou falar com Deus a hora que me der vontade, eu vou falar com Deus a hora que eu precisar, ou a hora que me sobrar tempo. É um compromisso, e se é um compromisso eu tenho que sempre estar disposta a falar com Deus, eu tenho que amar estar na presença de Deus. Aqui nós vemos que Jesus, ele sempre estava orando, ele amava estar falando com o Pai. A gente tem que amar falar com o nosso Pai, se a gente verdadeiramente é um cristão.
se a gente verdadeiramente é um servo do Senhor Jesus e quer ter uma vida separada das coisas do mundo para ter uma vida com Deus, uma vida com Jesus. Nada acontece sem compromisso na nossa vida. Tudo que a gente for fazer, se a gente não tiver comprometimento, nada acontece. A gente só começa coisas e deixa para lá, começa algo e deixa para lá. Só acontece as coisas na nossa vida quando a gente tem um verdadeiro comprometimento com aquilo. E se a gente quer conhecer melhor a Deus, se a gente quer se aproximar de Deus, ter uma vida com Deus e receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos que ter esse comprometimento, nós temos que ter um compromisso, um relacionamento com Deus. E Jesus, ele deixa muito claro que ele tinha um relacionamento com o Pai para nos ensinar, para deixar como base para as nossas vidas que nós precisamos ter relacionamento com o Pai. Continuando no texto, nós vemos que então, após no versículo 43, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Então o anjo veio confortar ele, porque ele ia passar pelo momento mais difícil da sua missão, que era a morte e a morte de cruz. Então nós vemos que o anjo vem confortava. No versículo 44, e posto em agonia, ele estava agoniado porque ele ia passar, orava mais intensamente. Então quanto mais ele estava agoniado, o que ele fazia? Mais ele orava intensamente, mais ele falava com o Pai. Nós vemos aqui então no texto, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Imagine, o suor dele se transformou em sangue, tamanho era a agonia que ele estava passando, tamanho ele imaginar o que ele tinha que passar. E por que Jesus? Você pare um pouquinho e faça uma reflexão na sua vida neste momento. Por que Jesus sofreu? Por que Jesus entregou a sua vida? Você já parou para pensar? Tudo que Jesus passou era para você estar passando isso. Ele passou no nosso lugar. E por que ele fez isso no nosso lugar? Por amor. Foi exclusivamente por amor que ele fez isso. Você vê aqui, a agonia de Jesus era tanta, era tamanha agonia, que o suor dele se transformou em sangue, em grandes gotas de sangue. Imagina o suor correndo como gotas de sangue, de tão agonia de saber o que ele ia ter que passar. Mas ele aguentou firme. Em nenhum momento, ele, sendo filho de Deus, ele podia falar, não vou fazer e desistir daquilo. Mas ele aguentou firme, passou por tudo calado. Muitas vezes estavam falando com ele calado. Fala nas escrituras que ele foi para o matadouro calado. E de fato ele foi calado. Mas por que ele fez isso? Por amor a cada um de nós. Porque ele amou primeiro, ele nos amou primeiro. E quando a gente não aceita Jesus, quando a gente não aceita viver em obediência a Jesus, o que a gente faz? A gente está negando o que ele fez no nosso lugar. A gente está negando o sacrifício, o tamanho sacrifício que ele fez pela minha vida. Era para eu estar lá, era para você estar lá. Ele pagou o preço no nosso lugar. E quando a gente não tem comprometimento com Jesus, quando a gente não tem vida com Jesus, o que a gente faz? A gente nega esse sacrifício. A salvação é uma graça, mas é uma graça que ela não alcança todos. Ela alcança aquelas pessoas que buscam ter vida com Deus, aquelas pessoas que reconhecem o sacrifício de Jesus e recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Não é uma graça que vai alcançar pessoas que não estão nem aí com Deus. Não é uma graça que vai... Ela é de graça sim, porque é uma graça imerecida. Eu não mereço essa graça. Eu não mereço o que Jesus fez por mim. Você não merece o que Jesus fez por você. Nós não merecemos. É uma graça imerecida. Mas é uma graça que ela não alcança todos. Ela alcança aqueles que se entregam para Jesus e recebem Jesus no coração e passam. Receber Jesus no coração não é só falar que recebeu, é ter, a partir dali, ter um compromisso com Deus, buscar conhecer Jesus, ter intimidade, relacionamento com Deus. Isso é receber Jesus. Não adianta eu só receber Jesus no meu coração e continuar a mesma pessoa. Jesus fala que eu tenho que nascer de novo, morrer para a velha pessoa e nascer de novo para uma nova vida com Jesus. É eu que vou ser transformada? Não, é o Espírito Santo que vai me convencendo. Mas a partir do momento que eu recebi Jesus, eu tenho que abrir o meu coração
para que Ele vá trabalhando no meu coração, para que Ele vá organizando a casa do meu coração e vá limpando o meu coração, para que eu possa ser uma nova pessoa em Jesus. Mas o sacrifício de Jesus é em vão, quando a gente não reconhece, quando a gente não se entrega totalmente a Ele. E nós vemos aqui tamanha agonia que Ele passou, que o suor dele se transformou em sangue. Tamanha agonia que Ele passou. Você vai deixar essa oportunidade passar? Você vai deixar o sacrifício de Jesus ser em vão? Você não vai buscar ter vida com Ele? Você não vai se voltar para Ele e ter vida com Ele? Aproveite, a chance é agora, a hora é agora de você recorrer a Ele, aceitar o sacrifício que Ele fez por você e buscar nele. Continuando no texto, nós vemos no versículo 45, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Eles estavam tão tristes, sabendo, porque Jesus já tinha falado que ele ia ser entregue, né? Então eles estavam tão tristes que eles estavam dormindo. Então o que Jesus diz? E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Mais uma vez ele fala, orar para que não entreis em tentação. Então a oração, ela nos livra das tentações, ela nos fortalece espiritualmente. Quanto mais a gente ora, mais forte a gente fica. Quanto menos a gente ora, menos a gente fica mais fraco. Quanto menos a gente ora, mais fraco a gente fica. E quanto mais fraco o meu espiritual fico, mais a minha carne se fortalece. Às vezes as pessoas até perguntam assim, por que Deus fez algumas pessoas boas e algumas pessoas ruins? Não. A essência de cada pessoa é igual. Deus fez todo o ser humano igual. Mas nós temos o livre-arbítrio. Tudo aquilo que eu alimento, ele cresce. É como uma planta. Se eu pegar uma plantinha e começar a regar ela, molhar, cuidar, ela cresce, se desenvolve bonita. Agora, se eu deixar ela lá num canto, num lugar que não pega sol, ela vai sumindo, enfraquecendo até a ponto de morrer. A nossa vida é assim. Deus não fez algumas pessoas más e algumas pessoas boas. Aquelas pessoas que são boas é porque ela alimenta a parte boa, então ela se torna uma pessoa boa. Aquelas pessoas que são más, são ruins, ela alimenta a parte má. Então tudo que é alimentado, ele cresce. Se eu alimentar a minha área espiritual, eu fico forte. Agora, quando eu alimento a minha carne, eu fico fraca. Porque a carne é fraca, a carne ela cai, ela cede em qualquer tentação, ela cede em qualquer desejo, a carne ela tende a pecar sempre. Se eu andar pela carne, eu vou pecar sempre. Mas agora quando eu falo com Deus, quando eu oro, busco falar com Deus sempre, o meu espiritual fica forte, eu consigo vencer a vontade da carne. O pecado é vontade da carne. Na palavra de Deus diz que o espírito é forte, mas a carne é fraca. A carne é fraca, então a gente peca por causa da carne. E quanto mais eu oro, mais o meu espiritual fica forte, mais o espírito fica forte em mim e eu venço os desejos da carne. Por isso que Jesus diz, orai para que não entreis em tentação. Se estiver orando, o espiritual está forte, o espírito está forte, então eles vencem a tentação. Vem o que vai ocorrer ali na frente, que Jesus vai ser entregue, eles vão estar ali junto com Jesus. Então eles não vão cair em tentação, eles não vão ficar com medo, eles vão estar fortalecidos. Quanto mais eu falo com Deus, mais perto de Deus eu fico, mais forte eu fico. A oração, o que é a oração? A oração não é repetir nada feito, a oração é eu falar com Deus tudo que está no meu coração. É como se eu tivesse um diálogo com meu pai terreno, conversar. Oração é conversar, é falar com Deus aquilo que está no meu coração. Se eu estou passando por um momento difícil, falar aquilo que eu estou passando. Pedir a Deus para que Ele me fortaleça, para que eu consiga vencer as lutas. Então oração é diálogo. Oração não é nada pronto, palavras bonitas, nada. É o que eu estou vivendo no momento. Se eu estou feliz, agradecer a Deus pelo momento que eu estou passando, adorar a Deus se eu estou feliz. Se eu estou num momento difícil, pedir para que Deus me fortaleça e que me livre das tentações. Então, oração é um diálogo com o Pai. E Jesus, ele sempre ensina a gente a orar, sempre falar com Deus. E aqui nesse texto não é diferente. Ele vai cumprir, finalizar sua missão, o momento mais difícil. Nós vemos aqui, ele estava orando, e quanto mais ele orava, mais intensamente.
orava mais. Então, se tá difícil, tem que orar mais. Piorou, tem que orar mais intensamente. É isso que eu aprendo com o Senhor Jesus. Não é maravilhoso ainda aprender com Jesus? É maravilhoso. Ele dá aqui tudo o que nós precisamos para a gente se fortalecer espiritualmente, para que a nossa carne fique fraca. Quando a gente estuda as Escrituras, a gente só aprende com ele, porque ele ensina com autoridade. Mesmo aqui, no momento mais difícil que ele ia passar, quantas lições nós podemos pegar para a nossa vida. Então, todo o tempo que a gente passa estudando as Escrituras engrandece a nossa fé, engrandece o nosso conhecimento e engrandece o nosso espiritual, porque a gente fica forte em Deus. Quanto mais perto de Deus a gente fica, mais a gente vai vencer as tentações e mais a gente vai evitar de cair em pecado, de fazer o que é errado, mas ter uma vida segundo a vontade de Deus, em obediência a Deus. Amém? Feche seus olhos neste momento. Pai querido, em nome de Jesus eu peço, visita cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, ó Deus. Pai, que essa palavra entre no coração e seja selada no coração de cada pessoa, meu Deus, e que eles possam, essa mensagem, essa palavra possa crescer em cada coração e possa germinar e frutificar, ó Deus. E cada pessoa que está ouvindo, meu Deus, tenha o desejo no coração de te conhecer melhor, de se aproximar de ti, e que eles não rejeitem o sacrifício do Senhor Jesus, e que eles se aproximem e se entreguem totalmente, se rendam totalmente, e que eles levem a sério esse compromisso contigo, de orar, de falar contigo, Pai querido, em nome de Jesus. Abençoa cada vida, cura, restaura, Senhor, dá discernimento, dá inteligência e sabedoria, capacita-os para entender da Tua palavra, Senhor, e se há dúvida, Senhor, que eles venham perguntar ao Senhor, que o Senhor tudo sabe, ó Deus, em nome de Jesus, vai capacitando, meu Deus, vai abrindo entendimento, vai tirando todas as escamas dos olhos, meu Deus, e que eles possam ter vida contigo, e que o reino do céu cada dia seja mais perto, ó Deus, em nome de Jesus, que nós sabemos, segundo a Tua palavra, que precisamos se preparar para a volta do nosso Senhor. Pai amado, então prepara cada coração, coloca em cada coração o desejo de querer mais e mais de Ti, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém.